Vamos fazer uma live hoje muito legal com duas mentoradas que são sócias e com o doutor que está chegando por aí. A gente vai falar um pouco sobre posicionamento e a gente identificou que elas têm um diferencial que é muito interessante da gente falar e que seria muito útil para quem está aqui pensando em sociedade, e eu acho que você vai gostar do que a gente tem para falar. Então, inicialmente aqui, eu quero falar que essas duas sócias, elas entraram na mentoria um pouco antes do evento que a gente teve em São Paulo. E a gente se conheceu pessoalmente no Balance Experience em São Paulo, né? Então, foi muito legal ter encontrado com elas porque a gente a gente fez, deixa eu chamar, liberar aqui. A gente fez esse evento e quando nos encontramos lá, só de bater papo, de ver como elas tocam a coisa, a gente teve muito feedback. Então eu chamei as duas para bater um papo comigo e com o doutor, porque Bom a dia, coisa pode ser bem Bom legal. dia. Bom dia! Bom dia, pessoal. Coisa bom dia. boa aqui, ó. A gente vai ter que fazer um café da manhã agora com os mentorados, café com os mentorados, porque É uma boa, o negócio é bom. Beleza. Olá, tudo bom, muito Ana? bom. Tudo bom, Tudo bem, graças Luísa? a Deus. Vamos lá bater um papo. Obrigada pelo convite, pessoal. Vocês trouxeram, né, esse posicionamento diferente, por isso que o nome é Desafios do Posicionamento nessa live, porque me impressionou muito a trajetória de vocês já terem essa visão de empreendedoras na saúde, na pediatria, uma proposta diferente. Então, eu queria que as duas aí contassem um pouco como é que é a trajetória individual, quando essa trajetória se juntou lá na Clínica Gioia e como está sendo isso aí para a gente começar a conversar um pouco. Quer começar, Ana? Eu começo. Pode começar. Fica à vontade, tá certo? Aqui é bate-papo, não tem nada travado, não tem nem roteiro. Estamos fazendo errado, mas tudo bem, vamos embora. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Luísa, eu sou médica endocrinologista pediatra de formação. Eu sou bauruense, fiz minha formação toda fora, né? Morei em Campinas, em São Paulo, e voltei para Bauru. Praticamente assim, sem saber que eu ia voltar, foi acontecendo, voltei. E eu fiquei alguns anos trabalhando em uma clínica alugada e eu já tinha pretensões de fazer reforma nessa clínica, pelo menos na minha sala, né? A minha sala, ela era, eu tinha herdado de uma outra endócrina que foi embora, ela era bem simples, móveis bem simples, tudo bem tranquilo, e estava indo bem, eu atendia convênio, agenda lotada. E aí, quando veio a pandemia, um imóvel da minha família desocupou e ficava uma clínica lá. E meu pai falou: se você não mudar para lá, eu vou ter que vender, porque não tá parado, em uma pandemia ninguém quer alugar, né? Aí ele falei: tá bom, vamos fazer uma pequena reforma, porque já era uma clínica, para eu poder sair da onde eu tô, assim, totalmente sem planejamento, sem noção de nada, né? Meu pai não é médico, meu pai, ele é empresário, ele tem uma empresa há mais de 30 anos no ramo de vidros, né? No ramo de engenharia civil, e ele é muito empreendedor. Então ele tem essa visão, e aí ele falou, vamos fazer uma pequena reforma. Só que essa pequena reforma tomou proporções que a gente sabe que nunca é o que a gente planeja, né? Então, assim, por mais que meu pai seja engenheiro civil, o orçamento que ele me passou que ia ser, ele errou absurdamente, né? Mas tudo bem. E nesse meio do caminho eu já conhecia a Carol e o Luiz, que nós somos três sócios, né? A gente trabalhava, nós três, na área da pediatria, num hospital de referência daqui da nossa cidade, hospital estadual. A gente sempre, e eu lembro muito de um plantão que eu fiz, né, com a Ana Carol, que a gente conversou muito essa questão de convênio, que a gente conversou muito como que estava. Eu falei, gente, né, ela tem uma visão muito à frente da minha, assim, eu acho que tem muita coisa para aprender, porque sempre fiquei muito sozinha nesse trabalho de consultório, né? Vim para cá sem família, sem nada, e a Carol também, ela vai contar isso para vocês. E no fim, quando eu estava
já sem saber o que eu ia fazer com aquela clínica gigante, porque eu não conseguia nem concluir a reforma, eu queria só uma sala, já estava há mais de um ano em obra, não sabia mais o que fazer. É, a Carol e o Luiz apareceram, assim, também estavam com um projeto pronto já de inaugurar uma clínica pediátrica, eles tinham ideias muito legais. A minha ideia era ter um cantinho, né? E eles já tinham a ideia de ter uma clínica mesmo, de ter cursos nessa clínica, de ter projetos, né? E falaram, ó, se você topar da gente trabalhar dessa forma, não ser só uma clínica, ser uma equipe, né? Eu acho que dá certo. E aí deu super certo. Então, em 2021, né, a gente inaugurou a clínica. Foi o gás que estava faltando, eu falo que foi o recurso humano que estava faltando nessa clínica também. E desde então a gente já veio com uma ideia forte ali de que a gente tinha que se posicionar no digital, que a gente tinha que ter todo o lançamento da nossa clínica acompanhado digitalmente, porque a gente já sabia que esse era o caminho, né? Então a gente já tinha perfis nas redes sociais individualmente, cada um, e a gente alinhou muitas ideias, apesar de cada um ter uma área, ter uma idade mais que atende, que foca, a gente tinha ideias e tem ideias muito alinhadas, né? Lógico que cada um às vezes está num momento da vida e a gente acaba um puxando mais o outro, mas foi mais ou menos essa nossa trajetória. Se quiser complementar aí. Vai, Ana, conta aí o Bom, seu eu sou lado na, da história. eu sou Ana Carolina, sou pediatra e reumatopediatra. Eu sou de Campinas e a minha formação foi em São José do Rio Preto, na FAMERP. Depois também fui para São Paulo fazer reumato na Unifesp, na Escola Paulista. E a minha ideia sempre foi ir embora de São Paulo também, porque eu falava que a vida era muito curta para morar em São Paulo. Perde-se muito tempo, sabe, assim? Então não servia para mim, aprendi muito, né? Assim, eu acho que foi o melhor lugar do mundo para você ter uma formação, principalmente nessas especialidades tão micro, né, como são as nossas. E aí, na verdade, foi um conjunto de fatores que fez eu vir para cá, meu esposo também, meu irmão veio, cunhado, enfim, acabei em Bauru também meio que de paraquedas, né? E aí, antes até de eu terminar a reumato, eu já fui convidada para assumir o ambulatório do SUS, porque não tinha um reumato há muito tempo. Então, eu vim já com esse emprego fixo aí no SUS, que é, para mim, ainda uma escola, né? Assim, porque o fluxo de pacientes, a gravidade de pacientes, então me ensinou muito, mas também me abriu portas no sentido de eu conhecer pessoas, de eu entender quem era, né? Quem eram os médicos da cidade, como a cidade funcionava e tudo. E também trabalhava em clínica alugada, né? Trabalhava num centro de ambulatório do plano de saúde e a agenda foi enchendo, enchendo, enchendo. E aquela eterna sensação de que não é assim que eu quero trabalhar, né? Assim, de que vai ficando. No fim, no começo você fala assim, não, eu quero. A ideia é ter a agenda cheia. Depois você fala, não, não é essa a ideia. Eu acho que a ideia não era essa, né? Assim, eu acho que eu quero ser diferente, a gente quer diferenciar, a gente vai sentindo que precisa mudar, né? Então, e aí começa o posicionamento digital. E aí, meio que nadar contra a corrente no sentido de, não, vamos implementar, então, prontuário digital, vamos implementar consulta, né, receita online, vamos, né, fazer a teleconsulta, vamos fazer o diferente. E aí também foi exatamente isso. Eu lembro muito desse plantão que eu sentei com a Luísa e a gente ficou horas conversando, assim, né, era um plantão de visita na enfermaria e a gente meio que alinhou ali, sabe? Que era exatamente quem a gente estava precisando para trabalhar junto, né? Porque no fim, isso do consultório, eu acho que é muito solitário o consultório, porque quando você está na formação da residência e tudo, você sempre está muito acompanhada, né? Então sempre tem preceptoria, sempre tem gente caminhando ao seu lado. Quando você vai para o consultório, meio que você se isola, né? Tipo, você entra na sua sala, você atende os pacientes e meio que, né, quem são as pessoas que estão trabalhando ao seu lado, né, assim, eu acho que eu senti isso, assim, quando eu vim. Falei, nossa, mas o consultório é tão solitário, né, assim, a gente não tem muito com quem dividir, assim. E aí eu e o Luiz, na verdade, a gente alinhou também, porque a gente estava também nessas histórias de plantão, de bater papo, de, meu Deus, preciso sair dessa vida. A gente começou a procurar um lugar para atender, e aí a Luísa chegou, ó, tá aqui a clínica, vamos, e viemos. E a gente já sabia desde o começo
qual era a nossa trajetória do curto, do médio e do longo prazo da clínica, sabe? E que a gente queria no curto prazo. Então, a Luísa ainda atendia plano de saúde, o Luiz atendia plano de saúde, eu ainda estou nesse processo, mas a ideia era no médio prazo, assim, que a gente mudasse, até porque a gente tem uma estrutura física, uma estrutura de mentalidade, o que a gente tem para oferecer é diferente. Então, a gente se alinhou e a gente já tinha muito esse projeto. Mas eu vou ser bem sincera, essa coisa de empreendedorismo, de ter um consultório, é um grande desafio pra gente, assim, né? E eu acho que uma coisa que diferenciou muito a gente, talvez, seja que desde o começo a gente se esforça muito para aprender sobre isso. Então, não, vamos estudar como gerir uma clínica, vamos estudar como treinar pessoas, como treinar secretária, como fazer tudo isso, porque a gente começou a ver que não adiantava deixar o barco andar, porque ele não andava sozinho e que a gente precisava aprender mais do que a medicina, né? Assim, então, eu acho que de tudo. O que mais tem sido desafiador é a gente balancear, né, o quanto a gente tem que dedicar de tempo, de energia para as consultas em si, para se atualizar, para ser um profissional, né, atualizado, ético, em evidências e tudo, porque também tudo isso vai mudando muito e não dá para parar no tempo. Isso também tem que ser um diferencial, porque a maioria a gente vê que é muito fácil você se perder nesse sentido, de repente não se atualizar. Mas também isso do tempo dedicado para a gestão da clínica e também para a questão do digital, que a gente vê que isso rende frutos todos os dias, assim. E é impressionante, assim, nosso perfil da clínica nem é um perfil que a gente consegue dedicar tanto tempo, e propositalmente a gente não dedica tanto tempo ao perfil da clínica, porque a gente sabe que o que a gente precisa é fortalecer os nossos perfis pessoais, e que o da clínica vai vir junto, mas desde sempre a clínica é vista como referência, principalmente para pessoas que estão procurando algum lugar para serem atendidas, sabe? Assim, e a gente sabe que muito disso é do posicionamento que a gente tem no digital, assim. É muita diferença, assim. É claro que tem o boca a boca, e a gente é muito grata aos nossos pacientes que levam o nosso nome por aí, né? Assim, então as indicações são extremamente carinhosas e vem mesmo fruto de indicação de quem teve uma boa experiência com a gente, mas o digital também traz um público, e traz um público importante com relação a ser referência como clínica, como profissional, e a gente vê isso assim todos os dias, né, no nosso atendimento. Eu acho que eu queria Muito bom. acrescentar uma coisa, que no dia que a Carol fechou, que eu chamo ela de Carol, a gente chama ela de Ana, fico meio perdida aqui, né? Mas assim, o dia que a gente fechou o nosso contrato, ela teve 2 filhos no mesmo dia, praticamente. Ela pariu a segunda filha dela e assinou o contrato de sociedade de uma clínica. Então pensa que ela estava com aquela barriga gigante, visitando obra, pensando no que ela ia fazer, e foi assim, o puerpério dela era reunião todas as noites, a criança, põe a criança para dormir, liga a câmera no escuro. Eu lembro que ela fazia as nossas reuniões no escuro para não acordar a Marina. E agora, né, eu que estou gestante, né, a gente entrou nessa mentoria, falou assim, o ciclo continua, né, ele não tem fim, a gente continua buscando, a gente quer melhorar, a gente quer fazer reforma, faz nem 3 anos que a gente inaugurou, a gente já quer fazer uma reforma, já quer melhorar aí alguns pontos que a gente no dia a dia foi percebendo, né, mas essa sintonia também tá cíclica. É por isso que eu falei até um dia, né, para Ana, que ela exerce a liderança suave. Talvez seja o melhor tipo de liderança que a gente precisa para esses tempos, né? Não é aquela liderança muito que tem uma força inicial muito grande, mas ela traz um equilíbrio, né? E não deixa de ter liderança. Mas eu queria só comentar uma coisa que a Ana falou, que realmente me chama muita atenção e que eu vivenciei isso. A gente sempre, como médicos, né, ou profissionais de saúde, a gente tem essa intenção de oferecer um serviço diferente, fora os paradigmas do atendimento na rede pública ou até na rede de atenção à saúde suplementar. Eles são deteriorados, estão sendo deteriorados ao longo do tempo, tanto do lado do consumidor, da pessoa, do paciente, eles sabem isso,
quanto do lado profissional existe essa questão. É um sistema, a culpa não é do médico, nem a culpa é do paciente. Eu falo sempre que o sistema que foi imposto é muito complicado. E a gente meio que essa ideia quixotesca, né, de vai lá, vou abrir meu lugar, vou abrir meu consultório, mas aí o problema é esse, né, a gente não pensa que tem um requisito de ser um negócio, né, e todo negócio precisa de um operacional, todo negócio precisa de um plano de operações, tem que ter a parte organizacional muito bem estabelecida, e aí é onde a gente se estrepa, né? Quando a gente não coloca isso aí. Então, eu acho que o Marcelo é quem mais tem a ver do empreendedor aqui, pode dar a opinião dele sobre isso, mas o que eu destaco assim do que a Ana falou e também do que a Luísa, é um negócio meio sozinho, né? Uma angústia. Vocês ainda eram três, mas eu abri um consultório particular sozinho aqui no interior, sem conhecer ninguém. Como é difícil, né? Porque tipo, você pensa ao mesmo tempo, eu só queria consultar, eu queria entrar aqui e fazer a melhor consulta possível. Era só isso que eu queria. Mas aí vem a realidade e diz assim, mas não é só isso que tem que ser, o que pode ser. E aí a gente vai acabando tendo essa necessidade de se capacitar em algo que a gente nunca viu. Passou, sei lá, 9 anos estudando, 10 anos estudando, e ninguém nunca explicou para a gente qual é o requisito real de você ter um consultório, de ter uma clínica, e por isso que as coisas às vezes ficam tão difíceis, né? Então, assim, eu acho que agora eu vejo esse despertar de profissionais da saúde entendendo que mesmo para ter um consultório eu presa, como é o meu aqui, meu CNPJ é consultório de pediatria, doutor Flávio Melo, só eu mesmo e Deus. E até para isso a gente precisa ter capacidades que não foram desenvolvidas durante tanto tempo de formação e de estudos, né? Então, assim, mas acho que vocês já foram um pouquinho à frente, porque eu já enxergo em você, Luísa, e vi agora tem também o Luiz, né? O Luiz até estava aqui na live, se apresentou aqui na live, como já o entendimento que precisariam ter uma visão diferenciada do negócio, né? Então, Marcelo, é isso, a gente começa errado e depois vai correr atrás, é sempre assim mesmo. Eu acho que o que fez eu escolher os desafios do posicionamento aqui para o título dessa live é justamente o que a gente viu, que antes delas entrarem, eu estava explicando, antes de você entrar também, né, Flávio? Eu estava explicando no início aqui do vídeo o que a gente viu, por que a gente convidou as duas para vir aqui falar. Eu já sabia desse desafio da Carolina, vou chamar de Carol, né? Eu já sabia do desafio da Carol, que elas duas já tinham contado isso. Eu gostei muito dessa história e acho que a gente pode tirar muito ensinamento dali. Agora, o mais interessante é que, às vezes, eu faço muita sessão estratégica da mentoria, né? E aí eu atendo várias médicas aqui, a maioria das pessoas, dos médicos que nos procuram são mulheres. E aí várias médicas estão grávidas. E aí a primeira coisa que elas falam foi uma coisa que a Luísa, eu vou até perguntar alguma coisa aqui para a Luísa, foi uma coisa que a Luísa está passando. Elas falam, pô, mas eu vou entrar agora na mentoria e caramba, mas eu tô grávida, como que vai ser? Não vou conseguir aproveitar. E aí eu queria perguntar para a Luísa, porque é uma realidade dela. A Carolina já passou por isso, a Ana Carolina, e a Luísa vai passar. A Luísa é o primeiro filho, né? E vai passar justamente por isso. No meio da gravidez, por que você resolveu entrar para a mentoria e se comprometer com mais trabalho, com mais coisas? Grávida não fica doente? Então, eu acho que são vários vieses aí na minha história, né? Então, eu tive 2 anos muito conturbados, porque junto com a clínica eu tive 2 anos nessa saga para conseguir engravidar, abortos, enfim. E eu acho que a hora que eu consegui engravidar, que eu consegui respirar, eu percebi que eu tinha forças para ir além, assim, sabe? Então, era uma coisa que estava faltando para eu conseguir organizar minha cabeça, para eu conseguir
até me dedicar mais ao meu trabalho, porque a gente vai sendo atropelado no dia a dia, então pensa que todo mês eu tinha um procedimento, eu tinha um desafio, eu tinha uma queda muito grande no emocional e eu seguia lá, nunca faltei um dia no trabalho. Dia seguinte, que eu tinha os perrengues, eu estava lá atendendo, fazendo o meu melhor. E aí, eu acho que a hora que eu consegui engravidar e que eu consegui, assim, respirar, eu falei, não, eu tenho energia, eu tenho força e também eu sinto que é um resgate com a mulher além da mãe, sabe? Então, é tentar encontrar esse equilíbrio, porque eu sei que a minha dedicação vai ser muito intensa, eu nunca passei por isso, eu imagino que seja até mais do que eu penso, mas há também muitos anos de terapia aí, né, a gente sabe da importância que é não perder e assim, meu trabalho é uma coisa muito importante para mim, então acho que junto com esse medo de enfrentar uma coisa nova, de deixar outra coisa de lado, e foi um encontro, né, conheci o Dr. Flávio, já intencionalmente fui atrás dele, conversar com ele, porque já conhecia o trabalho dele, conhecia ele pessoalmente. Eu já estava em busca de mentorias, tanto que quando eu, antes até de eu engravidar, já tinha entrado em alguns cursos, já estava buscando um pouco isso, porque eu sentia essa necessidade, mas acho que foi uma junção de fatores, né? Então hoje eu vejo a possibilidade de estar no meio de pessoas, né, que querem... porque antes eu achava que a mentoria era uma solução do seu problema, né? E hoje, e até antes mesmo de eu entrar, eu vejo que não, que na verdade pode até te trazer uma solução, mas ela te traz um meio, ela te traz experiências, ela faz um atalho no seu caminho. E eu pensei, eu acho que agora eu preciso, como eu estou com essa energia, como eu estou querendo manter esse foco no meu trabalho, eu encontrar pessoas alinhadas, né? Além da minha clínica, porque a Carol e o Luiz são extremamente alinhados também, mas como eu falei, cada um tem um momento, tem hora que tem um tá mais, outro tá menos, a gente tem que puxar um o outro. Falei, vou entrar num meio que possa me trazer a força que talvez me falte em algum momento, né? Então eu acho que é um desafio, não sei como vai ser, mas eu já sei que já tá valendo bastante a pena. Que show! Eu fico feliz em saber porque é justamente a maior objeção delas, né? Dessas pessoas que ou querem ganhar um bebê, ou ter um bebê, ou já estão grávidas. E parece que a pessoa dá uma travada. Não é preguiça, não é corpo mole, não. Porque eu tenho certeza que elas querem resultados diferentes. Mas ficam na dúvida, inseguras, porque caramba, mas como é que vai ser e tal. Só para esclarecer para algumas pessoas aqui, a Luísa também tinha essa preocupação. Quando a gente conversou antes dela entrar na mentoria, ela me falou, e aí, como é que eu faço? Tenho uma ideia, tudo, mas ela veio falar sobre isso, né? E essa iniciativa, essa coisa faz parte deste posicionamento. A forma como a pessoa se vê e entender que, peraí, vamos conversar, vamos ver que jeito que dá. E aí ela descobriu que tinha uma pausa na mentoria. Ela pode pausar a mentoria quando ela tiver o filho, é quase que uma licença maternidade para poder ter o filho tranquilo, tal, resolver Se tudo. eu não der conta. Exatamente. E depois volta. A gente tem, a gente está com 3 ou 4 mulheres grávidas na mentoria e temos 2 que acabaram de ter bebê também e tal. E tá tudo certo. Só que a vida continua. Então a gente não pode ficar esperando tudo acontecer para depois a gente fazer alguma coisa. E é justamente o que eu acho que tem de mais especial na história de vocês duas, Luísa e Carol, que a Carol passou por isso com assinou o construída. negócio no puerpério imediato, é corajoso. Não, eu lembro que a gente assinou o contrato, no dia seguinte a Marina nasceu 3 da manhã, no dia seguinte eu mandei, então, nasceu. Foram os 3, né? 2 meninos e uma empresa. Exato. Assim. E aí uma coisa importante, Marcelo, para linkar isso, é exatamente isso, assim, porque quando a gente começa a perceber de que na verdade, melhorar, investir, dar essa possibilidade, por exemplo, do digital continuar rolando, da clínica continuar acontecendo, mesmo com a gente afastada, na verdade traz mais presença e traz mais segurança pra gente no puerpério, na verdade, sabe? Porque, no geral, e o Flávio deve ter, e vocês, né, que estão em contato com muitos médicos, a gente não tem um planejamento
financeiro. No geral, somos todos profissionais liberais, sem 13º, sem férias, sem nada. E aí, assim, parou de trabalhar, as contas continuam rolando, os boletos continuam caindo. O nosso trabalho depender exclusivamente, e ainda é uma grande questão para a gente, é uma questão que a gente vai chegar lá, mas hoje o nosso trabalho exclusivamente nosso ganho vem exclusivamente da minha presença física. E isso, para uma mãe, para uma pessoa com criança pequena, e os meus filhos ainda são pequenos e ainda requisitam muito a minha presença, né? Assim, eu acho que mãe acaba tendo uma questão de que precisa estar lá, sabe? Assim, eu acho que isso é tão importante na primeira infância, né? Assim, a gente que estuda desenvolvimento infantil sabe o quanto que a presença do cuidador é importante, sabe? Para tantas questões, trazer isso, de que a gente fazer um investimento profissional é o que, na verdade, vai dar mais liberdade para a gente estar com os nossos filhos, ter a vida que a gente realmente quer. Eu acho que esse pensamento é o que guia, sabe? É o que dá força no fim para você dar um gás, investir mais e querer mais, sabe? E Aquela tem um ponto aí, catapulta, né? sabe? A grande dor, né, do médico é tempo. E o grande paradoxo é que o tempo, na minha visão, de todos esses anos, já tenho 19 anos de consultório, 23 anos de medicina, é assim, a gente precisa entender que esse tempo para a vida, para viver, para se dedicar aos filhos, etc., ele vai surgir quando a gente imagina estruturar melhor a carreira da gente, a parte financeira, tudo, né? Então, assim, é sempre essa coisa, não é só atender, a gente tem uma caixa de ferramentas muito, muito boa mesmo, que é uma profissão boa, uma demanda, as pessoas precisam da gente, a gente precisa dar o nosso melhor, mas isso não é o suficiente se a gente quiser ter mais dedicação à família, mais tempo para si mesmo, tirar férias. Poxa, cara, como é difícil, né? A gente falar a palavra férias para médico é mesmo que falar de criptonita. Mas isso eu sei que dói. Esse aqui é o ponto. Dói que só, porque assim, poxa, eu me orgulho de ter tirado 2 meses de férias nos últimos 2 anos. E os outros 17? É, Isso não é bom, né? De certa forma. Claro que, beleza, tem gente que se orgulha de bater no peito e dizer, eu tô, sei lá, eu nunca tirei 30 dias de férias. Beleza, campeão, tá tudo bem para você. Mas eu sei que para Luísa, para Ana e para tantas Luísas e Anas por aí, para tantos Flávios, isso era uma meta. E essa meta só aconteceu quando você para, reestrutura, reorganiza, se valoriza, busca um melhor posicionamento, usa o digital para isso e encontra pessoas que te valorizam o teu trabalho também. E aí acontece. Só não consegue acontecer se você continuar com os mesmos hábitos e modo de ser de antigamente, né? Então, assim, eu vejo vocês fazendo isso, mas com uma maturidade acima da média. Eu falei isso, né, até para a Luísa, assim, quando eu conheci a Luísa lá em São Paulo, num evento, numa mesa de discussão de digital que uma farmacêutica proporcionou. Ela já se posiciona com mais maturidade. Isso faz com que ela não olhe a gravidez dela como um impedimento. Vai ser um processo que vai ter que acontecer. Ela vai ter que se dedicar a um novo jeito, a uma nova rotina, mas ela não vai simplesmente ir lá desligar o botão, tô grávida, mundo me esqueça. é, Meu com negócio me certeza. esqueça. E Meus sócios me esqueçam, né? essa adaptação para a nova realidade é justamente o que fez a gente rebatizar a nossa mentoria, né? O balance, o balanceamento da coisa é justamente conseguir estabilidade independente do terreno. As coisas estão acontecendo, você precisa se encontrar naquele processo todo, naquele cenário e fazer as coisas funcionarem. E quando eu me toquei de que a história das duas se conectava muito nisso, eu falei, a gente precisa conversar e foi legal que
todos estavam disponíveis e o Flávio pôde marcar aqui a live com a gente, porque essa estabilidade, ela não tem nada a ver com equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, são forças contrárias para poder fazer a coisa funcionar. E a estabilidade é, apesar do que estiver acontecendo no terreno, a gente consegue ficar bem. E eu acho que vocês estão num caminho muito bom para fazer isso funcionar. E sabe qual é a melhor coisa? É que os beneficiados são os seus pacientes. Apesar de muito paciente, quando é do lado deles, né? Ah, pô, podia ser mais barato e tudo, ou podia ser de graça. Isso não é sustentável, né? Então, quando vocês investem em conhecimento, quando vocês têm este posicionamento de que as coisas precisam funcionar independente do que está acontecendo, eu vou me adaptar a isso, peraí, vamos lá. Quem ganha é o seu paciente. E não é à toa que a clínica está bem posicionada, não é à toa que vocês têm reconhecimento, que como a Carol falou, tem muita indicação de paciente. Por quê? Porque funciona. Está fazendo a coisa certa, o negócio acontece. Eu acho que a Carol me inspirou muito nessa questão da gravidez, né? Isso porque eu vivenciei isso e sempre coloquei isso como um exemplo para mim, né? Porque eu nunca tinha passado por isso, enfim, ainda não estava nem nos meus projetos naquela época. E também nessa busca eu percebi que filhos são propulsores mesmo, né? Que é o que a gente falou, é aquele momento que você para e pensa, meu, minha hora vale muito mais, né? É aquela hora que você para e pensa como você gostaria que seu filho fosse atendido. Então, acho que tem muitas coisas aí que a maternidade, a paternidade trazem também, né? Que foi uma mola a mais que eu falei, não, peraí, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que eu preciso realmente dessa ajuda, desse pontapé, porque eu acho que vai ser um momento muito importante para mim, que eu vou estar mais do que nunca querendo estar feliz no que eu faço. Eu não quero sair e deixar meu filho em casa, né, para fazer uma coisa que não me traz retorno emocional o suficiente para isso, porque às vezes não compensa nem você sair para trabalhar, você às vezes põe as contas, põe, né, como a gente conversou com algumas pessoas, põe na ponta do lápis, falei, não, então peraí, eu tenho 6 meses até meu filho nascer, o que eu posso fazer nesses 6 meses para a hora que eu voltar dessa licença maternidade, eu voltar numa realidade melhor, né? Não necessariamente mais rentável financeiramente, mas que eu esteja motivada para trabalhar, que eu esteja feliz indo trabalhar, né? Eu acho que isso também é importante e conta muito nesse momento. Então, também foi uma coisa que me ajudou a tomar essa decisão. Deixa eu entrar no assunto aqui. Só uma coisinha, Flávio, para completar isso aí. Até para os pacientes de vocês, uma mentalidade que é interessante de colocar aqui. Claro que eu, puxando essa live pela Balance, o meu público-alvo aqui, o que eu, Marcelo, estou focando são os médicos. Mas os pacientes estão aqui assistindo. E eu acho que é interessante que eles prestem atenção numa coisa. Quando eu pego um Uber na madruga, eu pego um Uber muito cedo, 4 da manhã, para ir do Rio de Janeiro para São Paulo, para ele me levar até o aeroporto, eu quero que esse cara tenha dormido. Eu quero que esse cara cobre 3 vezes mais caro de mim, porque eu não quero que ele durma no volante no trajeto do meu endereço para o aeroporto. E essa mesma lógica, que eu quero que ele esteja satisfeito, descansado, que ele queira fazer o trabalho bem feito, que ele não tenha pressa no trânsito e tudo mais, é a mesma coisa com o médico. Se ele não ganhar bem, se ele não estiver descansado, se ele não estiver feliz, se ele não tiver tempo para ele não consegue te atender bem, com qualidade. É por isso que tanto o médico do plano atende tão rápido. E porque ele precisa atender o próximo. O próximo é amor ao próximo, né? Próximo, próximo e acabou. 15 minutos ali e tal. Agora não é culpa dele. É a porcaria do sistema que faz isso com ele. E ele não entende que se ele não sair disso, ele não consegue elevar a qualidade dele. Então, para os pacientes também pensarem a respeito disso. Que, caramba, o pensamento não tem que ser nossa, esse médico é caro. Tem que ser o que eu preciso fazer para conseguir pagar a consulta desse médico, que ele vou usar uma palavra leve aí, aproveitar a inspiração do Nordeste do doutor,
ele é porreta, para não falar um palavrão, né? Mas o que o médico tem que ser? Ele tem que ser bom e ele tem que estar disponível. Se ele não estiver descansado, se ele não estiver tranquilo, ele não consegue te dar um atendimento de qualidade. Então a gente tem que pensar o que que eu preciso fazer para conseguir mais dinheiro, para conseguir pagar uma consulta desse cara. Que esse cara que é o bom, é o cara que está descansado, é o cara que é tranquilo com as coisas, que está feliz em casa, que tem tempo. Senão a gente só fica andando para trás, querendo de graça, querendo barato, querendo e se satisfazendo com pouco, E do né? lado Desculpa te de cortar aí, cá, né, Flávio, mas também. eu acho que tinha a ver isso. Mas foi bom pegar o gancho aí. Do lado de cá, médicos que tenham tempo, capacidade para estudar, para estarem estáveis psicologicamente, dedicados também à família, não só à profissão. Acho que isso tudo faz diferença e resulta numa conjunção perfeita. Uma pessoa com um problema que precisa de alguém para resolvê-lo, e esse alguém está dedicado e consegue, por estar dedicado a esse nível, está capaz de resolver essa questão e trazer que não a saúde de volta, mas a melhor forma possível de lidar com uma questão crônica ou o que for, né? Eu acho que essa consciência é dupla, mas eu quero entrar em outro assunto aqui, perguntar principalmente a Ana. Luísa já está mais já é mais tranquila para falar disso, mas eu queria perguntar a Ana quais são os desafios especificamente do posicionamento digital. O que é que pega, digamos assim? Qual é a e o que é que você tem visto? Eu sei que você está se movimentando, já está se movimentando bem, mas qual é como é que você vê esse desafio aí de estar lá dentro do digital e estar aqui, né, dentro do digital se posicionando? Então, na verdade, eu até brinquei outro dia com uma amiga, eu falei assim, acho que a maternidade me fez perder um pouco o bonde, né? Assim, enquanto a Luísa, o Luiz, eles estavam mais conectados, eu falei, eu tava parindo criança, né? Assim, então eu acho que eu me perdi um pouco nas técnicas e tudo, e eu acho que eu ainda tenho muita dificuldade mesmo. Eu acho que a mentoria tem me trazido muitos hacks, assim, né? De como usar. Potencializar o que eu consigo fazer com o menos tempo possível, assim, porque na verdade hoje é o tempo, né? Assim, é entender isso como parte do meu trabalho, é intencionalmente, e eu tô no momento ainda de transição, e o que faz eu estar nesse momento de transição é o que mais prejudica eu estar mais presente, assim, sabe? Então, eu acho que fazer disso parte do meu trabalho em horário comercial e não achar que eu vou deixar isso para a hora que eu terminar, para a hora que eu tiver terminado tudo, Sabe? é o que é a minha dificuldade hoje, sabe? Porque eu sinto que a rotina me engole e foi. E eu não priorizei, eu não valorizei. Então, hoje, entender isso como parte do trabalho. Assim como eu tenho que pagar os boletos, assim como eu tenho que atender meus pacientes, tenho que ler meus artigos, eu preciso me posicionar, estar mais intencional e usar as ferramentas de uma forma que isso não me consuma tanto tempo. Isso. Porque a gente ainda demora muito, né? Eu falo, ainda demoro muito, ainda apeno muito, mas preciso fazer mais para potencializar, para ser mais rápido, assim. Ao mesmo tempo, quando eu tô lá, quando eu respondo, quando eu estou presente, é tão intenso o engajamento e eles interagem tanto né, e é tão legal o feedback que eu recebo, e eu recebo vários feedbacks até no consultório, né? Assim, seja de paciente meu, seja de paciente novo. Não, eu te sigo, eu vi o que você falou, e aí você vai colhendo os frutos disso, fala, meu, preciso estar ali, né? Assim, também parte do meu trabalho, sabe? Também parte do meu trabalho entregar isso nesse outro formato, né? Entregar meu trabalho nesse outro formato, para quem for vir no meu consultório e para quem não for vir, né? Para quem é meu paciente e também para quem não é, né? Assim, então, hoje a minha maior dificuldade é encarar isso como parte do meu trabalho. Assim, e eu sei que é um processo que está terminando, está chegando, com data marcada no calendário,
porque os frutos estão vindo. Brinquei com a Luísa ontem que terça-feira é um dia que eu atendo só paciente particular à tarde, e eu tive que colocar mais 2 pacientes à tarde no meu horário. Então, as coisas estão acontecendo, mesmo eu me movimentando menos do que eu gostaria, assim, menos do que eu deveria, sabe? E os frutos estão chegando, muito por conta dessa dedicação, dessa vontade de fazer acontecer, vontade de fazer diferente, e eu sei que o digital me traz isso, sabe? Então, o que me falta é colocar isso como parte do meu trabalho. Eu acho que isso é a minha maior dificuldade, assim. Mas acho que você já Eu começou a girar essa peça, eu vi mais rápido do que a média, com disciplina, tentando buscar esses caminhos. Isso é natural, Ana. Eu hoje, como eu sabia que eu tinha esse compromisso com uma mentorada, a gente tem um chamado individual agora às 8 e tinha live com vocês. Eu já abri lá botei lá meu início do dia lá em, sei lá, em 15 minutos, fiz o café da manhã de Manuela antes dela ir para a escola, tomei meu café da manhã e tô aqui. Então eu acho que assim, não precisa ser doloroso, mas tem que ser intencional. Mas aí eu quero ouvir Luísa, porque assim, Luísa eu já vejo, Luísa tem um posicionamento acima da média, uma consciência acima da média. Eu acho que isso é até muito bom para você, né? Ter uma sócia que já tem essa visão diferente. Aí eu queria ouvir um pouco de você também, Luísa, assim, como é que você vê hoje essa coisa do médico se incomodar ainda, muitos, né? Tipo, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer vídeo, eu vou ter que não sei o quê. E eu vejo que para você isso já não é não só intencional, mas natural. E eu queria que você falasse no viés do resultado, que você vê que Ana já está, tipo, já foi convertida por você, e eu dei mais uma forcinha. Mas eu quero saber de você, o que é que você falaria para os colegas que estão nos vendo, assim, como é para você hoje ter esse posicionamento acima da média, que você já se posicionou num subnicho, o seu esposo já é da área, então você já tem uma visão angular mais madura e mais entendendo que isso aqui é um processo inevitável, né? então eu ia até falar sobre isso, a questão do preconceito, né? Que eu tinha preconceito em relação a profissional de saúde nas redes sociais, porque eu achava que era tudo sensacionalista, que queria ganhar likes, as métricas de vaidade, enfim. E eu abri meu perfil em 2018, né? Então, assim, eu sempre alimentei ele, mas nunca com uma estratégia, até por esse meu preconceito. Eu falava pro meu marido, eu sou muito morna, eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de falar alguma coisa. Então, tudo, até hoje, né? Eu tenho esse medo, eu tenho muito esse cuidado. Tudo que eu posto é depois de eu ler muitas referências e evidências para eu me embasar e ter a resposta certa, né? Mas eu vejo que até hoje tem muito profissional que fala para mim, mas médico que fica o dia inteiro na internet não tem consulta, fica só, não tem tempo, né? Você atende um paciente, fica o dia inteiro produzindo conteúdo. E assim, lógico, tem dias que você tem mais disponibilidade, tem dias que são muito mais difíceis, mas é aquela coisa, tem um intervalo de 10 minutos entre um paciente e outro, vou responder uma caixinha, vou fazer alguma coisa. E agora, assim, né, que eu tô conseguindo ter um pouco mais de posicionamento, apesar de estar há muito tempo nisso, falar que eu sou casada hoje graças ao Instagram, então eu conheci meu marido, né, principalmente por conta do Instagram, então eu acho que isso também me trouxe muita coisa, eu vivo muito essa realidade aqui em casa, eu sei da importância disso e me traz resultado. Então a grande maioria das pessoas que vão no meu consultório foram indicadas, mas conferiram meu trabalho na internet. Ou outras eu pergunto, você está aqui por quê? Porque eu mandei uma caixinha e você mandou eu vir. Né? Então eu abri uma caixinha e você falou, tinha que vir, tinha que vir. Então a pessoa realmente faz essa conexão com você e é esse trabalho além da consulta, né? Porque eu acho que hoje a relação, eu tive muito preconceito, vou ser sincera, com a relação médico-paciente tão escancarada assim nas redes sociais. Me irritava muito eu ter essa abertura, eu ter
ser tão acessível para o paciente, manda um direct, manda, assim, ser eu, sabe? Eu sempre achei que o médico tinha aquela postura de ser a pessoa mais inacessível, e hoje é totalmente diferente, né? Hoje você precisa desse contato, e eu me sinto melhor tendo esse contato com o meu paciente. Então, assim, eu prescrevo alguma coisa para ele me dá um feedback às vezes pelo Instagram, fala, ó, tá dando certo, esse produto é bom, esse não é, esse aqui eu vou voltar, já fiz os exames. Então, assim, além do meu paciente, e ajudar pessoas também que não podem estar lá com você, né? Mas que referenciam o seu trabalho. Então eu abro caixinha e falo assim, eu queria muito passar com você, mas você mora muito longe e não consigo online. Tem alguém para você me indicar da sua confiança? Olha, eu não sou seu paciente, mas você pode me indicar alguma coisa que confia no meu trabalho? Por quê? Porque me conhece do digital, não me conhece pessoalmente, né? E eu nem fico colocando a minha formação, nem fico colocando essa questão, apesar delas, né, dela ser um a mais ali, mas eu sinto que essa relação com as pessoas, essa relação, esse posicionamento traz muita confiança e aumenta a sua confiança do seu paciente, né? Então aumenta, né? É como se fosse um pós-consulta também. É um pré-consulta, é uma forma de você atrair pacientes, mas é uma forma também de você manter um relacionamento com eles, né? Então eu acho que eu não tenho dúvidas, eu não sei por quanto tempo o Instagram vai surgir, vai continuar vivo aí, como que vai ser essas plataformas que mudam bastante, mas eu não tenho dúvidas que hoje quem está no digital está à frente de quem não está. À frente, não quero nem dizer Ser melhor, faturamento e nem não é ser isso? melhor, mas é um caminho sem volta e eu vejo que isso nos últimos anos tem tido essa migração dos profissionais de saúde, até mesmo aquela questão do silêncio dos bons, né? Porque as redes sociais estão contaminadas com muita coisa e a gente começou a sentir no consultório esses absurdos. E aí a gente fala assim, peraí, preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Então também tem esse lado, também tem esse lado de você contribuir para a medicina, de você contribuir para as pessoas que estão ali perdidas, não sabe para onde vão, o que elas fazem, né? Então eu acredito realmente que a gente tem um poder muito grande na mão, que a gente tem ferramentas, estratégias para saber usar, tem que ser intencional, tem que ter muita ética no que você faz, não é só lançar a bomba e esperar os seguidores chegarem, não é a favor de métricas de vaidade, até por isso que eu acho que eu demorei tanto para o meu perfil crescer, ainda cresce muito lentamente, se a gente for ver. Mas eu acho que quem ainda está com medo, está na dúvida se deve ou não estar aqui presente todos os dias, eu acho que está perdendo tempo. O digital é inevitável. Eu falo isso faz tempo, tem gente que não viu ainda. É verdade. Não tem para onde correr, né? Não É tem. isso. Estamos chegando a uma hora aqui. O papo foi ótimo. Flávio, eu acho que eu vou Foi publicar ótimo. esse papo lá no MCD Cast, cara. Porque foi um podcast Foi, delícia esse. Ah, foi. eu fico E olha, vocês feliz. estão inaugurando então uma nova fase, porque a gente vai começar a pescar uns mentorados lá para a gente começar a fazer esses papos assim descontraídos aqui no Instagram. E eu acredito assim, primeiro, né, as pessoas que estão vendo aqui, os colegas que estão vendo, vocês estão vendo aí Luísa e Ana, mulheres, mães, esposas, maduras, empreendedoras. E eu acho que vocês representam muito o tipo de profissional, o tipo de mulheres, o tipo de médicas que eu tenho muito prazer em ajudar. E eu queria, não é referenciar só, é que vocês são exemplos, entendam, se posicionem também como esse exemplo para outras colegas, não se sintam incomodadas de estarem liderando esse incômodo. Eu também sinto. Eu sei, Luísa, o que você já sentiu até hoje. Tem gente que olha torto, chama a gente de blogueiro e fala que é assim mesmo, mas a gente está fazendo parte de um movimento, e um movimento que principalmente coloca no pano de fundo dele a ética, a vontade do profissional médico de ter mais tempo para a família, de se cuidar, de atender cada vez melhor e de lutar contra esse sistema que coloca a gente no centro das atenções como se fosse negativo. Então, sei lá, o médico, às vezes sai erro médico na manchete e não foi o médico que atendeu aquela pessoa, não se chama público. Então, assim, a gente quer humanizar o médico nesse sentido de dizer assim, poxa, a gente sofre junto também nesse processo,
a gente está buscando saídas para oferecer um serviço cada vez melhor e quem quiser ir junto com a gente é só entrar no bonde. Não precisa ser necessariamente da mentoria, mas precisa ser desse grupo de profissionais que estão usando o digital como uma catapulta para melhorar a saúde em geral e melhorar a própria vida das pessoas. É muito simples, né? Mas é Exatamente. esse o propósito. Com Muito obrigado, viu, por certeza. Eu que aceitarem agradeço. esse primeiro momento aí, Marcelo. Começou um novo quadro aqui na Balance. Eu gostei muito porque, assim, eu vou explicar um pouco sobre o que que acontece. Esse negócio da polarização, ele vai acontecer sempre que as pessoas forem tiradas do conforto, né? Elas não concordam, elas estão procurando viés de confirmação o tempo todo, e aí, pô, não concordo, não sei como isso funciona, tenho medo disso, é uma coisa nova. Mas a Luísa lembrou algo que foi que a Nath falou lá no evento em São Paulo, né? Nath Molonha, e que eu adoro isso mesmo, que é o negócio do silêncio dos bons. E está na hora de começarmos a nos posicionar com as coisas boas, porque a diferença entre o médico bom que não está na internet, que não está no digital, se posicionando e mostrando que existe pessoas sérias também aqui, e do picareta que ganha dinheiro e ganha muito dinheiro aqui, é que o picareta usa o básico, nem é avançado, é o básico do marketing. E os bons precisam começar a usar isso e começar a beber nessa fonte. Isso está disponível para a gente. E por que eu e o Flávio trouxemos as duas para conversar aqui a respeito disso hoje? Porque elas têm um perfil, como o Flávio estava falando, elas têm um perfil que a gente quer replicar. Nós queremos novas Carols aqui, novas Luísas aqui, porque são pessoas que estão comprometidas com a qualidade do servir para o paciente, elas estão querendo melhorar mais o nosso espaço aqui no digital e no físico, né? Pois somos digitais, como o doutor fala, e a gente quer pessoas mais parecidas com elas. Então, cadê vocês? É isso que a gente quer. Vocês verem que isso está disponível, isso existe, é uma realidade que vai passar por cima de todo mundo que não fizer, e caramba, a gente tem esse espaço para melhorar o nosso trabalho, para melhorar tudo, mesmo que não seja na Balance. Espero que vocês venham para a Balance, mas mesmo que não seja na Balance, você precisa olhar para esse espaço. E eu vou pedir para o time publicar esse conteúdo lá no MCBcast, que eu gostei muito. Vou agradecer aqui já. Luísa, obrigado pelo tempo. Carol, obrigado pelo Agora tempo. só Eu antes sei que é de prestigioso. fechar, viu, Marcelo? Arroba doutora Luiz Helena, é isso? É isso. E arroba Ana Reumatoped, não é isso? Isso, Ana Reumato Pediatra, né? isso. Reumatopediatra ou Reumatoped? Reumato pediátrico. Arroba Ana Reumatopediatra e arroba doutora Luiz Helena. Sigam lá, vocês vão vendo exemplos de profissionais que estão fazendo o negócio direitinho e elas só vão crescer, né? Um dia eu quero participar do podcast de Luiz Helena e Ana. Me chamem, viu? Por favor, convidem. Com certeza. Estamos querendo fazer podcasts mesmo. E o esposo de Luísa é arroba Irmãos na Cozinha, né? Irmãos na Cozinha. Muito bom, viu? Parabéns. Ai, que bom. Ele e a irmã, né? Ele e seu cunhado, então. Ele e minha cunhada. Arroba Irmãos na Cozinha. Luísa Valeu. Carol, querem dizer algo, deixar algum recado? Fiquem à vontade. Agradecer mesmo esse espaço, né? Pode falar, Carol. Pode falar, Lu. Não, só agradecer esse espaço. Acho que a gente veio, assim, realmente para um bate-papo, né? A gente é muito transparente, a gente está disponível e muitas pessoas se interessaram desde que a gente entrou na mentoria para saber o que a gente está fazendo, como que é o caminho, né? Então, eu acho que a gente também está atraindo pessoas do nosso meio, que acreditam na mesma coisa que a gente, e eu acho que é o que todos nós aqui buscamos, né? Que foi o que eu falei, a mentoria não é para te dar só uma solução, ela te aponta uma direção e é todo mundo de mão dada, vamos junto, o que a gente pode fazer para melhorar, e eu sinto muito isso nesse grupo, né? Eu acho que é um grupo muito... apesar de cada um ter uma especialidade, que sempre me perguntam, é só pediatra? É só pediatra? Não, né? Tem de tudo.
tem cirurgião, tem nutri, fono, enfim. Mas são ideias que se complementam, né? Eu acho muito, muito boa essa oportunidade e eu acho que está sendo muito vantajoso. Eu acho que para mim agradecer principalmente, né? Assim, eu acho que para mim o principal benefício da mentoria tem sido estar com pessoas que caminham ao meu lado, assim, sabe? Que estão caminhando na mesma direção, assim. Sejam vocês que estão mentorando a gente, sejam todos os outros que acabam sendo mentores também, né? Quando compartilham as dores, quando compartilham as vitórias e quando dão soluções, né? E a gente divide muito. Então, se tá faltando coragem, né? Se você se sente sozinho aí num mar de, né, remando contra a maré, saiba que tem um monte de gente que está no mesmo fluxo e que estar nesse meio faz toda a diferença, seja para criar coragem, seja para te dar disciplina, né? Seja para te dar os hacks aí dos atalhos. Então, faz muita diferença estar nesse meio. E só agradecer vocês por tudo isso. Conosco, inclusive para a gente acelerar mais nessa carreira digital aí, que não tá mole, não. Vamos. Isso aí. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, Fiquem aí. A gente vai chamar daqui a pouco mais gente lá da mentoria para bater papo. Eu gostei. Ótimo. Eu Valeu. também. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.